Oi, gente! Bem-vindos ao canal da Tia Gi. Que bom te ter aqui! Se você não é ainda nosso amigo, inscreva-se no nosso canal para você estar acompanhando as dicas. E hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive. Eu fiz o culto Chuvas de Bênçãos. Foi um culto diferente e foi uma bênção. Eu pude sentir Deus agir e as crianças sentiram Deus e todos saímos dali molhados com essa chuva de bênçãos. Eu usei o versículo tema, foi Ezequiel 34, 26, que fala: farei descer chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. Eu também usei em Zacarias 10, que fala assim: peça ao Senhor chuva de primavera, pois o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu usei este versículo também quando se fala em chuva. Eu fiz uma decoração muito simples, eu vou colocar fotos para vocês verem, e esta nuvem aqui foi um dos recursos que estavam enfeitando a parede para as crianças tirarem fotos. E os nossos cultos aqui, gente, eles começam com oração, depois tem o momento do louvor. Geralmente são as ajudantes teen, que eu chamo, né? São as meninas que passaram por um período nas crianças, já estão pré-adolescentes, e para elas não ficarem meias deslocadas no meio das crianças, eu uso elas para fazerem os louvores, ensaiarem a coreografia com as crianças. E é uma bênção porque eu consigo focar mais, né, na ministração, elas ficam incentivadas ali, nos ajudando, e as crianças gostam de aprender coreografia. E já deixo essa dica para quem tem salas mistas, de pegarem os maiores para ajudar neste momento. E aí eu comecei falando, perguntando, conversando com eles sobre o que é chuva, para que serve a chuva, como que acontece. E aí nós conversamos, nós falamos, entramos lá naquele assunto de ciências, sobre a chuva que fica no solo. E a chuva, ela é a água que nós usamos, que a água é essencial para nós, seres humanos. E eu perguntei para eles sobre como que vem a água, como que é aqui na nossa região, é poços artesianos, então a água vem do solo e eles veem todo dia isso, né? Os pais ligando o motor para puxar a água do solo, que tem lugares que a água não é boa. E aí eu entrei nessa temática que é a realidade deles. E depois eu trouxe algumas curiosidades sobre chuva. Quando foi a primeira chuva, como que ocorreu? E aí, no meu planejamento, eu iria entrar com a história de Noé. No meu planejamento que eu fiz para levar para o culto, depois desta parte nós já iríamos conversar sobre a história de Noé. Mas quem manda é o Espírito Santo. Diferente de uma história normal. Quando nós estamos ministrando num culto, ministrando num EBD, é diferente, porque o autor da história, ele está conosco. E ele está nos dirigindo. E aí, o rumo, a direção desta pregação, ela tornou outro rumo. Ela tomou outra direção. Algo surpreendente que eu quero dividir com vocês. E aí nós começamos a falar sobre o que é então. Agora nós aprendemos o que é chuva, nós conversamos sobre chuva, mas o que é chuvas de bênçãos? E aí nós falamos, aí eles falaram o que é bênção, e aí eu entrei com o Deus abençoador. Quem é este que tem tanto poder que manda uma chuva de bênçãos sobre a nossa vida, num tempo certo? E aí Deus começou a me levar neste tema, e aí eu entrei na parte que Ele quer que nós sejamos 100% abençoados. Ele quer que nós sejamos alunos abençoados, filhos abençoados, amigos abençoados, vizinhos abençoados, cristãos abençoados. E enquanto eu falava isso, eu peguei um potinho daquele, sabe, com bolha de sabão? Eu comecei a falar e fui soprando e fui colocando bolhas de sabão.
em cima deles, no corredor, na igreja, e fui falando. E eu disse, o que mais Deus quer? Que nós sejamos abençoados. Ah, na minha família, na escola, o que mais? O que mais nós precisamos ser abençoados? O que é uma vida 100% abençoado? E aí eu entrei que abençoado tem a ver com obediente. Obedecer a Deus atrai essa chuva de bênçãos. Meninas, foi lindo, porque eu não conseguia parar de falar sobre esse tema e até aí eu queria falar sobre Noé e o Espírito Santo me levando a isso. Eu não usei recurso. Eu usei o cenário, a nuvem, né, e a chuva de bênção que estava na parede do meu lado, e a bolha de sabão. E eles começaram a falar, e eu comecei a ministrar sobre falar palavrão. Vocês sabiam que uma criança abençoada não fala? E aí nós começamos, sabe, entrando na realidade deles, entrando naquele meio, e tinha bastante crianças menores, e as crianças falando, e tinha algumas mães visitantes que ainda não tomaram a decisão. E aí nós falamos que a obediência atrai bênçãos, que através da nossa obediência a gente atrai essa nuvem de bênçãos. E lá fora começou uma chuva normal. E aí eu consegui usar a chuva da rua, que estava caindo, como meu recurso também. E aí eu peguei o guarda-chuva, que tinha um dos guarda-chuvas da nossa decoração, e eu comecei a falar, gente, quando nós saímos pra rua, nós usamos o quê? O guarda-chuva, para se prevenir da chuva, para não se molhar. Só que com a chuva de bênçãos, nós usamos um guarda-chuva? E se nós usarmos o guarda-chuva, o que acontece? As bênçãos não caem sobre a gente. Esse guarda-chuva, ele pode simbolizar o pecado, a desobediência a Deus. Que este pecado, esta desobediência faz com que as chuvas não nos molhem, não caia sobre a nossa vida. E eu comecei a falar sobre isso. Gente, foi lindo, lindo. E aí eu já tinha falado mais de meia hora. E aí quando eu fui pegar o recurso para falar sobre Noé, o Espírito Santo disse para mim, deu, já contasse a história. E aí eu voltei e falei para eles, né, retomei o versículo, farei descer chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. Em Ezequiel 34:26 nós falamos, eles repetiram, e aí nós falamos, eu falei um pouquinho assim, como tinha alguns pais, tinha em torno de 6 pais, contando com as irmãs que me falaram, que me ajudaram, eu falei sobre palavras de maldição, que nós falamos para os nossos filhos. Cuidado com as palavras que saem da nossa boca, crianças. Palavrões, palavras chulas que não agradam a Deus. Quando nós xingamos o amigo, chamamos de praga, sabe, de demônio. Tem algumas crianças que ainda têm esses vícios e a gente acaba observando, e eu chamei atenção sobre isso, que o nosso Deus é um Deus abençoador, que ele tem todo o poder no céu e na terra, e ele quer que nós sejamos obedientes a ele, para que venha no tempo certo essa chuva de bênçãos. E qual é o tempo certo, Tia Gi? Quando nós estamos 100% dentro da vontade de Deus. E eu encerrei com isso. Chamamos eles na frente, nós louvamos com louvor, eu coloquei aquele louvor da Eixla, Chuva de Poder. Coloquei 2 vezes, uma vez eles escutaram, alguns já conheciam, na segunda vez eles cantaram. Nós tiramos um momento de adoração. Para encerrar, nós falamos da maior bênção que nós recebemos, que é morar um dia com Deus, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Que bênção não é sobre ganhar alguma coisa, ganhar algum presente. Bênção é ter Jesus na sua vida, é ter um lar, é ter uma família. Isso também eu falei em todo o contexto. Agora fique com as fotos do nosso culto para vocês se inspirarem. Uma decoração super simples, eu fiz 3 guarda-chuvinhas, que são coraçõezinhos, né? Esse guarda-chuva é um EVA que nós dobramos ao meio e fizemos, ó, a voltinha e as ondinhas. E depois nós colamos corações. E a nuvem, né? E aqui eu coloquei fita e as gotinhas coladas, tá, gente?
E foi esse o recurso. E Deus se fez presente e foi lindo o nosso culto. Então eu convido você também a fazer este culto explicar para as crianças. E acima de tudo, convide Jesus para ir com você, para estar com você. O autor da história está lhe ajudando a ministrar, tá bem? Um abraço da Tia Gi, Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. Até!